Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim. Quantos acharam aí? Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós falamos dessas bagagens que carregamos, são bagagens que não precisaríamos carregar. E isso tudo tem trago prejuízo para a nossa vida material e espiritual. E hoje eu quero, nessa manhã, falar sobre uma mala que nós carregamos, uma bagagem que nós carregamos, chamada mágoa. Uma das coisas tão difíceis da gente poder tirar do nosso coração é essa bagagem chamada mágoa. E a bagagem da mágoa é uma das malas mais pesadas que nós podemos carregar. É uma das malas cheias de peso. E nós estamos carregando essa bagagem e às vezes nós não queremos, muitas das vezes, se livrar dela. Porque nós temos as nossas questões, as nossas razões para estarmos certos em alguns detalhes. E um belo dia, um pastor assume uma igreja. E quando ele assumiu essa igreja, veio uma família e diz: olha, pastor, nós temos uma situação com a família fulana de tal. E ele ouviu aquela primeira família, e aquela família muito magoada com as coisas que haviam acontecido. Ele sabiamente disse para aquela primeira família: conversarei com a família que vocês estão delatando, e depois nós voltamos a conversar. Ele procura aquela família, chama a família que eles tinham dito que tinha os magoado muito, conversa, e a história era totalmente diferente do que eles tinham contado. Porque geralmente é assim, a história nunca é a mesma do que vem contar, do que é o magoado e daquele que magoou. Não, é totalmente diferente. O pastor então chama aquelas duas famílias para uma conversa, e quando ele senta com as duas famílias, ele começa a conversar e farpas são trocadas. No final da história ele diz: você tem razão. Apontou para a primeira família. Apontou para a segunda família e diz: você também tem razão. Se as duas têm razão, aonde está o problema então? Ele diz: você tem razão e você também tem razão. Agora eu quero desafiar vocês a algo. Se vocês têm razão, a razão está na mão de vocês. E Deus não pode fazer nada na sua vida quando você tem razão. Ele olha para aquelas duas famílias e diz: se vocês pegarem a razão de vocês e deixarem na mão de Jesus, Ele vai resolver toda a questão. Para nos livrar de mágoas, a gente não pode ficar com a razão nas mãos. Olha para o teu irmão e diga para ele: solte a razão, irmão. Para se livrar, tirar do coração a mágoa, não podemos ter razão.
O Salmo 23, que é o salmo tema dessa série, diz, o versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós vivemos num mundo imperfeito e mais cedo ou mais tarde machucamos pessoas. E mais cedo ou mais tarde somos machucados por pessoas. E as cicatrizes, elas ficam na nossa alma. Ferimos e somos feridos, e ferimentos são causados por displicências da nossa parte, mas os maiores ferimentos não são externos, e sim os ferimentos internos, aqueles que são causados no nosso coração. Cicatrizes profundas que ficam guardadas ou marcadas no nosso coração para sempre. E por que não falarmos que existem muitos que estão com essas cicatrizes por causa do abandono, por causa de invejas, por causa de maldade, por causa de incompreensão, por causa de críticas, por causa de insensibilidade? Quantas são as causas das nossas mágoas? Relacionamento traz transtorno. Relacionamento traz mágoas. Relacionamento traz divergências. Porque são duas pessoas pensando de forma diferente, tentando estar no mesmo espaço, no mesmo lugar. Vai trazer conflitos. Mas o que nós precisamos aprender é que nós precisamos ser maduros para estarmos envolvidos nos relacionamentos. Nós precisamos estar maduros. Eu olho e observo que tem muita gente que não cresceu. Recebi uma frase um dia desse dizendo: os 40 anos da minha infância são os melhores 40 anos que eu já vivi. É infantil a vida toda. Precisamos crescer. O crescimento, a maturidade, vai nos ensinar a não guardar mágoas, rancores, ódio dentro do nosso coração. Porque nós vamos entender que relacionamentos trazem tudo isso. Agora, os relacionamentos, e eles são talvez o carro-chefe para trazer essas mágoas no nosso coração. E essas mágoas entram pelo menos de 3 formas. A primeira forma é acidentalmente. Tem gente, ou nós mesmos, ferimos outros acidentalmente, sem perceber que estamos assim fazendo. E nós achamos que estamos fazendo correto. Segunda coisa, por causa das indiferenças. Somos diferentes uns dos outros. Então, às vezes, essas indiferenças vai trazer a falta de compreensão. E a falta de compreensão vai trazer mágoas dentro do coração de alguém. Porque vai ter um choque dessa indiferença. Mas a terceira coisa que o relacionamento traz na nossa caminhada e nos deixa mágoa, é que muitas das vezes as mágoas são colocadas dentro do coração do outro propositalmente. Tem gente que é fera para magoar as pessoas. É ou não é? Tem gente que é 100% expert nesse quesito.
Nós precisamos mudar. Agora eu quero falar rápido sobre coisas que nós não devemos fazer quando nós sentimos magoados. Coisas que eu e você não devemos fazer quando estamos magoados. Nós magoamos as pessoas, mas nós também somos magoados. E a mágoa é uma mala, é um sentimento que destrói a nossa alma, destrói a nossa vida. E aí eu quero falar rápido sobre coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, nós não podemos negar que nós somos magoados. Meu irmão, eu aprendi algo. Está magoado? Senta e conversa. Não nega que você foi magoado. Não nega, você tem que ser. Muitos negam a mágoa, pensando que tudo vai mudar da noite para o dia. Amanhã resolve. Não resolve. O tempo só traz velhice, mais nada. Tempo não resolve nada. O tempo só traz velhice. O tempo só traz os anos que vão se passando. Precisamos realmente dizer que existe uma mágoa e precisamos não só dizer, nos livrar dela. Mas nós passamos a viver a síndrome da entrada do elevador. Você sabe como é que é a síndrome do elevador? É quando a gente entra no elevador, já tem alguém lá. Bom dia, tudo bem? Aperta o interfone, o botãozinho, celular na mão. Quando vai sair, bom dia, fique com Deus, até mais. Só isso. A síndrome do elevador não traz relacionamento. E na vida daquele que está magoado, ele passa a viver a síndrome ou a prática desse elevador. Ele entra, a pessoa que o magoou está lá, ele, bom dia, tudo bem, tá bom, tal, como se nada tivesse acontecido. Mas não há contato, não há relacionamento. A segunda coisa é o Dorflex. Irmão, Dorflex serve para tudo. Cura dor de cabeça, cura câncer, cura AIDS, cura tudo. Está doente, toma Dorflex. E não é verdade. Lá em Betim tem uma menina que tudo que você vai falar, ela fala assim, usa vinagre. E vinagre resolve alguma coisa? Vinagre é bom para limpar a salada, né? Nem para temperar, só para limpar os produtos. Mas outros ainda têm a experiência da síndrome do tapete. Não, vamos jogar para debaixo do tapete. Uma hora a gente levanta o tapete e tira toda a sujeira. E a gente não levanta o tapete. E aquilo ali vai ficando ali dentro, e vai ficando, e vai ficando. E não podemos dizer ou negar que não existe uma mágoa. Não negar que aqui dentro está magoado. É a gente viver uma vida de destruição pouco a pouco. O Salmo 39, versículo 2 diz assim, preste atenção. Fiquei calado. Não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. Olha o que o salmista está dizendo. Fiquei calado. Fiquei calado, não disse nenhuma palavra, não falei nem coisas boas, mas o sofrimento piorou. Quando a gente não fala, quando a gente não tira de dentro essa mala, maldita mala da mágoa, vai piorando cada vez mais. E ele diz, e eu agoniava mais. Quanto mais pensamos na mágoa, mais magoado a gente vai ficando. Quanto mais. Segunda coisa que eu não posso fazer, eu não posso fugir da mágoa. Ela está lá dentro. Não temos como fugir de uma realidade
que nos machucou ou que nós machucamos alguém. O Salmo 55 diz, versículo 6. Salmo 55, 6. Então eu disse: quem dera tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio de longe do vendaval e da tempestade. A ideia é, eu não resolvo, eu fujo, e eu não posso fugir. Quem dera, diz o salmista, se eu tivesse asas, eu voaria. Essa realmente tem sido a nossa atitude. Nós não resolvemos, nós fugimos. Não encaramos a realidade dos problemas. E sabe aonde a gente encara a realidade? Quando a gente está magoado. Facebook. Quando nos magoamos, Facebook, a gente escreve. Meu irmão, no Facebook, quem não tem coragem, fala o que quer ou escreve o que quer. Mas nós precisamos ser maduros, de olhar olho no olho. Qual o problema de eu chegar para o Rodrigo e dizer: Rodrigo, eu não gostei do que você fez comigo, você me magoou. Nós precisamos resolver isso aqui. Ah, pastor, existem pessoas que estão invertendo o que a Bíblia ensina. Ah, pastor, mas foi ele que magoou o senhor. O senhor não tem que procurar, a Bíblia disse assim: se o teu irmão te ofender, te magoar, vai a ele. A obrigação de resolver o problema é quem se sentiu magoado. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim: está magoado, irmão? Fala com ele assim: está dodói? Ficou dodói com alguma coisinha? Procura quem te dodoeu e resolve. Essa é a verdade, irmão. Nossa, olha, desculpa gente, desculpa. Nossa geração de crente hoje é a geração de crente danoninho. Não é sólido, é aquele trem molengo. Iogurte. Qualquer coisinha a gente fica beijinho. Magoei. Qualquer coisinha a gente sai da igreja. Qualquer coisinha o pastor não serve mais. Esse pastor, a culpa sempre é do pastor. Qualquer coisa, é o irmão, a irmã. Gente, ou a gente cresce, ou Jesus volta e a gente fica. Eu não acredito que Jesus está querendo levar um monte de mimimi para o céu, para arrumar confusão lá no céu. Não vai. Não vai. Então a gente precisa crescer, a gente precisa resolver os nossos problemas. Quando não sabemos o que fazer, o melhor caminho é fugir. Aí a gente pode. É por isso que geralmente as portas dos locais de mais movimento, se ficam abertas, elas abrem para fora. Por quê? Porque no desespero, todo mundo vai correndo, mete a mão para abrir para fora e vai embora. A porta chamada corta-fogo, né? Para fora, de emergente, de saída. O grande detalhe é que a gente pode pensar em fugir, mas para onde a gente vai, a mágoa vai junto. Porque a mágoa é uma mala, é um sentimento que não é local, ele é aqui dentro, é espiritual. E problemas locais não se resolve com mudança. Não se resolve. Se você quer morar em Vila Velha, num local que não inunda, em época de chuva, você precisa mudar de alguns locais, de algumas áreas da cidade. Sim, vai resolver o seu problema. Mas se você quer mudar de Vila Velha porque você foi magoado, você vai levar a mágoa junto com você. Não adianta. Terceira coisa que eu não posso fazer, eu não posso esconder a mágoa. Escondemos em nossas malas, bagagens, as mágoas que carregamos em nossas vidas. Muitos estão usando
uma máscara, um coração está cheio de mágoas, mas por fora está sorrindo. Botox gospel. Sempre assim, esticou tudo. E não resolve. Estamos num processo, meu irmão, que a gente precisa liberar o nosso coração. Eu estou num processo para mudar. E mudanças é sempre algo constrangedor. Mudança é algo tão difícil, porque você tem que procurar aquilo que lhe agrada. Segunda coisa, você tem que embalar tudo que você tem. Terceira coisa, você tem que carregar o que você tem. Agora, uma mudança de sentimento, uma mudança de relacionamento, uma mudança de visão, a gente também tem que embalar, carregar tudo aquilo que a gente tem. Mas existe algumas coisas que na hora de fazer essa mudança a gente percebe que a gente não precisa ter mais. Irmão, lá em casa tem uma air fry, uma panela daquela que ela está queimada e ela não funciona. Agora, embalando para se preparar para mudar, a gente descobriu que a gente não precisa carregar aquela panela mais. Ela não funciona. Já comprei até outra. Está guardando para quê? Você sabia que eu tenho 2 tênis furados no calcanhar? Ele está dentro da caixa de sapato. Para quê? É verdade ou não é? Você sabia que eu tenho aproximadamente, não sabia né, irmão, mas eu tenho aproximadamente 200 gravatas? Para quê? Você sabia que eu tenho aproximadamente 25 ternos? E Vila Velha faz um frio, né, irmão, para a gente poder usar terno, né? A gente todo dia precisa usar o terno, né? Para quê? Amanhã estou indo em Belo Horizonte para umas reuniões. Estou levando várias gravatas para deixar lá com o meu sogro, porque lá precisa, lá faz frio, lá tem, levando terno, camisas. Tem coisa que, irmão, tem camisa que eu trouxe de Belo Horizonte, gente. Eu usava número 5, agora estou usando o número 3. Eu não vou usar mais a camisa 5. Estou guardando. Na hora da mudança a gente descobre que tem coisa que a gente não precisa guardar. É verdade ou não é, gente? Na hora que a gente resolve fazer uma mudança, uma faxina na nossa alma, a gente vai perceber que tem coisa que a gente está carregando que não precisa carregar. Tem uma mágoazinha que eu estou carregando do meu pai, pastor. Mas meu pai já morreu tem 25 anos. Está carregando para quê, irmão? Seu pai já até morreu. Pastor, tem uma mágoa que eu estou carregando do meu ex-namorado quando eu tinha 17 anos. Quantos anos você tem, irmão? 52, irmão, já passou 17 para 52, irmão, está carregando mala à toa. A gente está assim. A gente está carregando essas malas. A gente, na hora da mudança, a gente tem que jogar fora. A gente tem que jogar fora. A minha alegria é que em Lagoinha, a nossa ideia é que todos nós sejamos livres no nosso coração. Não queremos ninguém, irmão, carregando malas que não precisa carregar. Não queremos ninguém carregando bagagens que está trazendo peso. Tem gente que está dentro da igreja fazendo as coisas com reclamações. É uma mala terrível. Tem gente que está magoado porque está fazendo. Pastor, estou magoado porque tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. E tem outros que estão magoados. Ninguém olha para mim, eu não faço nada. Aí eu olho e falo assim, Jesus dos crentes gospel. A gente está enrolado. Mas, olha o que João diz. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Amem-se
uns aos outros. Como eu amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E vocês, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus olha para os discípulos e diz assim: amem uns aos outros. Agora, ele puxa a responsabilidade para ele e diz: você quer ser reconhecido como meu discípulo? Você quer ser reconhecido como um verdadeiro cristão? E o verdadeiro cristão é aquele que ama. Se eu não amo meu irmão, eu não posso dizer que eu sou um cristão. Se existe mágoa no meu coração, eu não sou um cristão. E ele diz: amem, amem. Você precisa amar uns aos outros. É mandamento, amem. Pastor, mas é tão difícil, mas tem que amar. O baby da família dinossauro está certo. Você tem que me amar, tem que amar. Pastor, mas o Ives é chato demais, mas tem que amar. Com toda chatice, sendo flamenguista, tem que amar. Pastor, o senhor é chato demais, mas você tem que me amar, irmão, bem feito. E a gente fala brincando, mas é a realidade. Hoje eu observo que nossas igrejas estão parecendo ringues, divisões, brigas. Onde está o amor? Pessoas magoadas, pessoas cheias de rancores. Nunca se fez tanto congresso de cura da alma. E eu entendo que quando nós aceitamos a Jesus, a nossa alma é curada. Tem alguém que entende isso aqui? Quando eu aceito Jesus, meu irmão, estou curado. Não existe mais nada na minha vida. Agora, por que a gente tem que promover? Porque é exatamente para aquele processo, depois que a gente aceitou Jesus. Porque depois que a gente aceitou Jesus, ainda a gente pega as malas que a gente não precisava carregar. E aí, congresso de cura, congresso de alma, congresso de não sei o quê, congresso de espírito, congresso de não sei o quê, para ver se a gente melhora. Quarto lugar, não viva preocupado com a mágoa. Tem gente que vive preocupado com a situação que ocorreu com ele, magoado, ele está preocupado com a mágoa. Preocupação é a tentativa de controlar algo incontrolável. Você não consegue controlar a mágoa que está dentro do seu coração. A única coisa que você consegue é tirar ela daí. E para tirar ela daí, você vai depender muito do Espírito Santo. Quando temos condição de controlar quando não temos condição de controlar o que não é controlável, só piora a nossa situação. Olha o que Jó, capítulo 5, versículo 2 diz: isso porque o pecador é destruído pela sua própria ira, pela ansiedade em resolver os seus problemas. Pela ansiedade de resolver os seus problemas, o pecador é destruído pela sua própria ira. Preocupar-se não resolve problema algum. Quarto lugar, ou cinco lugar. Para que eu possa entender bem que eu não posso viver magoado, eu não posso viver dominado por essa mágoa. Tem gente que está vivendo dominado pela mágoa que ocorreu. Guardar rancores, mágoa não resolve absolutamente nada. Somente destrói você e te leva a grandes perdas. Olha o que Jó, capítulo 18, versículo 4 diz: com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto?
será que por sua causa as montanhas vão se mudar de lugar? A pergunta de Jó é: por sua ira você está se ferindo cada vez mais, mas será que por sua causa o mundo vai girar ao contrário? Não, vai tudo estar do mesmo jeito. Tira uma foto da praia para o mar. Tira uma foto. E depois você olha e diz: se eu não estiver tirando essa foto, como que vai estar o mar daqui a 100 anos? Do mesmo jeito que você tirou a foto. Não vai mudar nada. Eu estando aqui ou não, meu irmão, não muda nada. O que a gente precisa entender é que esse sentimento está só me ferindo. Esse sentimento é a mesma coisa de eu segurar uma cascavel na mão, deixar ela se enrolar nos meus braços. Eu estou vivendo tenso, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, se eu bobear com as minhas mãos segurando aquela cascavel, aquela serpente pela cabeça nas minhas mãos, se eu bobear, ela vai me picar, e se ela me picar, eu vou morrer. Então eu vou viver o quê? Eu vou viver tenso, viver tenso. Quem tem a mala da mágoa dentro do seu coração está destruindo você mesmo. O mesmo você está segurando. Viver com rancor, viver com mágoa não vai mudar a minha história. Não percebemos que a mágoa tem um controle sobre nós e achamos que a mágoa vai revidar aquilo que nós recebemos. Não, pai, eu estou magoado. E aí, como eu estou magoado, essa mágoa vai revidar quem me magoou. Não vai só destruir você. Se não posso viver assim, então o que eu tenho que fazer? Se eu não posso viver assim, o que eu tenho que realmente fazer? Olha o Salmo 23:5. Prepara uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos. Tu unges, tu me honras, me ungindo a cabeça com óleo, meu cálice, fazendo transbordar. Como lidar com essa mágoa então? E a gente já vai partindo para o fim. Como que eu vou lidar com essa mágoa? Primeiro, coloque a situação nas mãos de Deus. Coloque a situação na mão de Deus. Não tente revidar, porque vai piorar. Não pague o mal com o mal, porque Jesus ensinou que nós não devemos pagar o mal com o mal. Não tente vingança, porque a vingança pertence é só Ele que pode. Deixa Deus agir. Para não reagir a uma situação de mágoas, entregue tudo nas mãos de Deus. A historinha das duas famílias. Ou você fica com a razão nas suas mãos e fica magoado o resto da vida. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 19. Queridos irmãos de Vila Velha, não se vinguem, entregue tudo a Deus, pois Ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Não façam justiça com as suas próprias mãos. Entregue a Deus, permita que Deus, meu irmão, faça o que tem que fazer. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Olha o que diz Salmo 147, versículo 6. O Senhor sustém o oprimido
mas lança por terra o ímpio. Por essa razão sabemos que Davi está declarando: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O banquete era preparado na presença dos inimigos. Inimigos naturais que a ovelha possuía: lobo, urso, serpentes, leão, raposas. As ovelhas são completamente indefesas. Ela não tem uma defesa. Ela precisa de cuidados especiais. Se você pegar uma imagem de uma ovelha, você não vai encontrar nessa ovelha garras nas suas patas, e você não vai encontrar dentes afiados na sua boca. Ovelha é simples. E a ovelha, ela acredita em tudo que está em sua volta. Por que a ovelha acredita? Porque, em primeiro lugar, ela deposita a sua confiança no seu pastor. Então ela acredita que ela está num lugar bem. E se algum desses inimigos vier contra ela, ela não tem forças, ela não tem agilidade para fugir, ela não consegue correr, ela é indefesa. Por isso ela sabe que o pastor está cuidando dela. Por isso, meu irmão, nós precisamos crer que Deus, o Senhor Jesus, como nosso bom pastor, tem cuidado a cada dia da nossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 19. Entregue tudo a Deus, pois Ele diz que retribuirá aqueles que o merecem. Não faça justiça com as próprias mãos. Duas opções para a gente que está magoado. Duas opções para a gente que ficamos magoados. Nós temos somente essas duas opções. Primeiro, confie em Deus. Confie em Deus. Não há outra opção. É confiar em Deus. Segundo, não busque vingança. Deixa para Deus, pois Ele diz que retribuirá aqueles que o merecem. E aí vem uma grande pergunta: por que perdoar, pastor? Porque primeiro Deus nos perdoa, e nós magoamos a Deus todos os dias e toda hora. E Deus não fica com um beicinho para o meu lado. O Anderson, você assistiu algo que não podia ver na televisão, né, miserável? Vou fulminar você. Deus me perdoa. Eu magoei a Deus, mas Ele me perdoa. O Anderson, você falou algo que não podia falar. Eu magoei a Deus e Ele me perdoa. Se Deus me perdoa, e eu sou discípulo dele, discípulo de Jesus, o que eu preciso é perdoar. Lembra de Jesus na cruz? Com os braços estendidos, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que mais estava magoando o coração de Deus, mesmo que era um plano, um projeto para a salvação, de tanto que magoava, o texto diz que ele virou-se para não sentir. Ele sabia, era o projeto, era a ideia, já tinha, era aquilo mesmo. Mas ele sentiu o peso. E se ele continua olhando, ele soltava a sua ira. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Então, como oferecer esse perdão para o meu inimigo? E vamos ser sinceros, irmão, a gente diz que o inimigo é o diabo, mas a gente tem muito inimigo carnal por aí fora. Primeiro, ore por ele. Pastor, meu irmão, ora pelo amigo. A gente já não está orando?
o amigo está internado, a gente nem lembra de orar por ele. Agora a Bíblia está mandando orar pelo inimigo. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Irmão, já pensou ter que orar para o cara que está me perseguindo, colocando areia no meu sapato todo dia pela manhã? A vontade é esganar, arrancar a cabeça do cara fora, mas a Bíblia está dizendo, ore por ele, ame ele. Segunda coisa, mude sua atitude em relação aos que te magoam. Você precisa mudar. Não pergunte o que este ou essa significa para mim. Não pergunte para mim, porque isso não significa nada. Agora eu faço uma pergunta: o que você e ele significa para Deus? Se a questão é Deus, é o Senhor, o que você e ele significa para Deus? E o que Deus está mais querendo é que essa situação se resolva entre nós. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar o inimigo não é amar a concha. Amar o inimigo é amar o que está dentro da concha, é a pérola. Amar o inimigo é amar aquilo que ele ainda não é, mas é aquilo que ele pode se tornar a ser. E em quinto lugar, o que eu tenho que fazer? Falamos o que não fazer, agora o que eu tenho que fazer? Quinto lugar, eu preciso soltar a corda do lado que eu estou segurando. Ou eu continuo segurando a corda, ou eu solto. É opção. Olha o que Lucas diz, capítulo 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Irmão, isso é Bíblia, palavra. Ame o inimigo e faça o bem para aqueles que odeiam vocês. O cara está te perseguindo, está te odiando, meu irmão. Seja bom para com ele. Pastor, isso é utopia. Pastor, isso é loucura. Pois é, meu irmão. Por isso o apóstolo Paulo diz que a pregação do evangelho é loucura para aqueles que acreditam. É por isso que nós estamos vivendo uma geração com mágoas, ódio e rancor. Porque muitas das vezes nós só estamos pregando nos púlpitos das nossas igrejas, dizendo que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. De que adianta, irmão, morar numa mansão, ter uma Ferrari na garagem e um coração magoado? Adianta muita coisa, vai ter uma Ferrari e uma mansão, mas não tem paz de espírito. Como lidar com a mágoa? Aceite a cura. Salmo 23, 5 diz: ungindo a minha cabeça com óleo. Significa honra ao convidado especial. Ou seja, havia uma cerimônia feita com óleo para honra. O uso do óleo como alívio da dor. O pastor pegava o óleo, passava o óleo na ovelha para aliviar a dor de um ferimento que ela teve no campo. O pior inimigo que a ovelha tem não é o leão, a serpente, o urso, não. O pior inimigo da ovelha é algo tão simples: a mosca. Porque como o cavalo, a sua cauda não é longa, e a mosca perturba, e ela vem perturbando, e ela não consegue com a sua cauda espantar a mosca. O que se fazia então?
Pegava o óleo, passava na ovelha, porque o óleo espanta a mosca. Sabe, meu amado, o maior inimigo que você tem não é aquele que você pensa que é. O maior inimigo que você tem não é o diabo. O maior inimigo que você tem não é Satanás. Ele é terrível, mas não é ele. Sabe quem é o maior inimigo que você tem? Você mesmo. Quando você não se deixa ser lubrificado com o óleo do Espírito Santo para espantar aquelas pequenas mosquinhas que vêm e ficam perturbando. O que mais nos perturba são coisas pequenas. Já estava dormindo e de repente acordou com um mosquito zoando na sua orelha. E a gente pensa que mosquito não voa alto, né, irmão? Mas eles agora sobem de elevador. E eles entram dentro da casa da gente. É um bicho terrível. E você está dormindo e ele vem na sua orelha. Tss, e ele é músico. Porque, irmão, ele só vai na orelha. Tss, tss. Irmão, você tem que levantar. Procurar o miserável e matar. Porque senão você não consegue dormir. Mágoa é como se fosse esse mosquitinho. Quando você deita, ela zoa dentro do seu coração. E não dá sossego. Como Deus nos unge? Deus nos unge através das pessoas. Olha o versículo 17 de Provérbios 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia vai nascer um irmão. Em todo tempo ama um amigo, porque vai nascer um irmão. Quantos de nós já obtivemos um ombro amigo nos momentos de desespero que mudou a nossa trajetória? Quantos? Quantos de nós? Agora, como Deus ainda vai nos ungir através da oração, a gente precisa orar. Salmo 102, versículo 17 diz assim: responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desamparará. Ele responde, ele recebe a oração de quem está desamparado, mas ele não desamparará a oração que você fizer. Eu posso ser ungido através da palavra. Através da palavra encontramos a unção necessária para tirar toda mágoa da nossa vida. Somente a palavra tem o papel de arrancar. A palavra é a tinta que vai colorir esse papel aonde está a escrita da mágoa. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Através da treva causada pela mágoa, a palavra vem clareando e arrancando toda a escuridão. Deus ainda vai me ungir através da sua presença. Somos ungidos por Deus através da presença dele. E em último lugar, para cá, meu Rodrigo, como lidar com a mágoa? Então, para mim lidar com a mágoa, eu preciso colocar a situação nas mãos de Deus. Fala comigo: colocar a situação nas mãos de Deus. Em segundo lugar, como lidar com as mágoas? Fala comigo: aceitando a cura. E em terceiro lugar, eu preciso permitir que Deus satisfaça as minhas necessidades. Salmo 23, o meu cálice transborda. Ele está usando aqui a expressão de um cálice que transborda. Agora, quando esse cálice vai transbordar? Quando ele estiver cheio. Ele fala de satisfação. Em virtude do calor no deserto, não podemos desperdiçar água. A razão dessa mágoa é o que colocamos a expectativa, o que colocamos
nas pessoas as expectativas. Porque a gente tem uma expectativa muito grande no outro. E a gente precisa entender que o outro é ser humano. E ele vai me magoar. Quando é que o meu cálice vai transbordar? E eu quero terminar essa manhã. O meu cálice vai transbordar de alegria. João capítulo 16, versículo 24 diz: peçam em meu nome e receberão, e o cálice da alegria de vocês ficarão cheios. Olha o que Jesus está dizendo: peçam em meu nome, peçam no meu nome, e vocês vão receber. Receber o que, pastor? Receber esse enchimento. E o cálice da alegria de vocês ficarão cheios. Então significa que dentro de mim tem um cálice chamado alegria. E esse cálice não pode estar vazio. Esse cálice precisa estar cheio. Alegria do Senhor, meu irmão. Alegria que Ele pode me dar. Não existe ninguém que pode me dar alegria. Somente o Senhor Jesus pode fazer com que o meu cálice da alegria seja transbordado. Você pode sair daqui agora e ir no melhor show do melhor humorista. Você pode rir, mas não enche o cálice da sua alegria. Apenas riso nos lábios. O cálice da alegria só o Senhor pode fazer transbordar. Agora, como o Senhor vai fazer transbordar? Peçam em meu nome que vocês receberão. Só existe uma fórmula para pedir alguma coisa para Deus: através da oração. Jesus está dizendo então: orem, orem, orem. Ó povo, membro da Igreja Batista da Lagoinha em Vila Velha, orem, 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 orem. Peça a mim que o cálice da alegria de vocês vai transbordar ainda nesse dia. É o que ele está dizendo. Se você está triste, meu irmão, deixa o Espírito Santo transbordar o seu cálice da alegria. Como ele vai transbordar? E o que o meu cálice, de que o meu cálice ainda vai transbordar? Vai transbordar de paz. Romanos capítulo 15, versículo 13. Portanto, eu oro por vocês que não são judeus, a fim de que Deus, que lhes dá esperança, os conserve felizes e cheios de paz, enquanto crerem nele. Olha o que Paulo está dizendo: eu estou orando para vocês que não são judeus. Essa carta é uma carta Romanos, já diz tudo, é para os romanos. Eu estou orando para vocês que não são judeus. Mas olha, a minha oração é que Deus conserve, que há esperança, que Ele conserve vocês felizes, cheios de paz. O que o ser humano hoje mais procura é paz. O que as nações mais procuram é paz, tratados de paz. E o único que pode dar paz chama-se Jesus Cristo. Eis que a paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Deus não está dando uma paz passageira no nosso coração. Ele está fazendo com que o nosso cálice da paz transborde, que a nossa vida seja mudada. Não é, e paz não é ausência de conflito, irmão. Paz não é ausência de conflito. E mesmo no momento de paz no nosso coração, a gente vai viver conflitos. É a ausência de angústia que sentimos e não sabemos explicar. Isso é paz. O que Deus está dizendo essa manhã para mim e para você: Anderson, tem momentos que vem angústia na sua vida e você não sabe explicar. Deixe com que a esperança, que vocês sejam felizes, que você seja cheio de paz, e que a minha paz preencha a sua alma, e você viva uma vida de felicidade diante de mim e dos homens. A paz que Deus quer te dar, meu irmão,
não é condicional. Olha, a paz que Deus quer te dar, ela é condicional à nossa decisão. A paz que Deus quer nos dar, ela é condicional à nossa decisão. Olha o final do versículo. Os conserve felizes, cheios de paz, enquanto crerem nele. Só pode receber e estar cheio de paz quem crer no Senhor Jesus. A minha pergunta é: você crê no Senhor Jesus? Olhe para esse irmão, pergunte para ele: você está crendo, meu irmão? Preste atenção. Como o meu cálice vai transbordar de esperança, de alegria, de paz, de esperança. Esta é uma faceta humana que precisamos desenvolver: esperança. Já ouvi pessoas dizendo que a esperança acabou. Olha o que Romanos capítulo 15, versículo 13 ainda diz: oro que Deus ajude vocês a transbordarem de esperança nele. Eu preciso ter esperança, irmão, eu preciso crer. Esperança é o resultado do transbordamento de Deus em mim. Se eu tenho esperança, eu creio, eu sei que Deus vai realizar aquilo que Ele quer realizar na minha história. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 diz: e o que o Senhor faça, o amor que vocês têm crescer e transbordar uns para com os outros, para com todo mundo, tal como nosso amor é para com vocês. Olha o que Paulo está dizendo: que o Senhor faça transbordar, faça crescer esse amor, tem de crescer, transbordar, para que seu amor um para com o outro, porque o nosso amor também é para com vocês. Precisamos ser cheios do Senhor para transbordar o nosso cálice de amor, de amor. Imagina como sua vida poderia ser quando o Senhor transbordar você, quando Ele transbordar o seu cálice. Imagina como a sua vida poderia ser quando Ele transbordar o cálice da alegria. A crise vem, a alegria do Senhor é minha força. Imagina quando você for transbordar o cálice da paz. Pode estar tudo em ruínas, mas eu estou em paz. Imagina quando você for transbordado de esperança. E a esperança do Senhor é que a cada dia nós nos aproximemos mais dele. Mas a nossa esperança no Senhor é que a cada dia Ele esteja sempre perto de nós. Mas para que isso aconteça, só tem uma fórmula: eu preciso crer. Eu preciso crer. Deixe o Senhor trazer a paz, a esperança e o amor sobre o teu coração. Mágoa é uma ponte que foi destruída exatamente em cima, no meio do rio. Ficou uma parte da ponte à direita, uma parte da ponte à esquerda, mas ninguém consegue passar de um lado para o outro. Mágoa impede você de chegar até aonde você quer chegar. Mágoa impede você de chegar até quem gosta de te dar um abraço. Não deixe esse sentimento brotar no teu coração.
Que esse sentimento essa manhã seja arrancado da tua história. Saiba de algo. Nós ferimos e somos feridos. Mas existe um Deus que não nos fere, mas nos perdoa. Quantos recebem essa palavra aqui essa manhã? Fique em pé no seu lugar. Com certeza hoje você vai consertar essa ponte que foi destruída pela metade. Eu me lembro que há mais ou menos uns 6 anos atrás, uma das pontes de acesso a Belo Horizonte, uma das maiores pontes, ela veio à ruína, ela caiu. E era exatamente a ponte que dá acesso para aqui, Vitória, de um rio chamado Rio das Velhas. A ponte estava com o nome exatamente do rio, Velha, por isso ela caiu. O transtorno foi tão grande, porque essa ponte liga ao Vale do Aço, Vale de Jequitinhonha, saída para a Bahia, saída para o Espírito Santo, saída para o norte de Minas, para tantos lugares. E então houve um desvio, e o desvio foi passar pela Estrada Real em Ouro Preto. Tinha que se sair de Belo Horizonte, passar em Ouro Preto, passar em Mariana, passar lá, sair cá em Rio Casca, para poder voltar, para ir para o Vale do Aço, para poder ir para João Monlevade, para poder vir para cá, para poder. O transtorno era imenso. Os motoristas começaram a reclamar, porque tinham locais que eles tinham que ir, que eles andavam cerca até de 350 quilômetros a mais. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. A mágoa faz a gente andar muito mais do que o que a gente precisava. O rancor, a mágoa, faz a gente viver correndo de um lado e para o outro, pegando atalhos. E a nossa vida poderia ser tão mais simples. Tão mais simples. Não deixe que esse sentimento destrua você.